Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos entrevistar a Bruna Almeida. Ela vai compartilhar conosco as experiências que ela teve no trabalho de elaboração da monografia. Seja muito bem-vinda, Bruna, ao nosso canal. Boa noite, professora Joyce. É um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento e da minha experiência em relação à monografia jurídica, que é um momento assim de muita emoção e um momento muito importante tanto no decorrer da faculdade, mas principalmente no final, né, onde a gente encerra o nosso ciclo dentro da instituição de ensino superior. E eu espero poder contribuir com todos vocês com um pouco da minha experiência. Nós quem agradecemos, viu? A sua prontidão. Bom, Obrigada, então, Fran. a nossa primeira pergunta, Bruna, é saber qual foi o tema da monografia que tu escolheste e por Uhum. que você escolheu esse tema, por favor. O tema da minha monografia foi a garantia da ordem pública como fundamento da prisão preventiva e sua mutabilidade. Esse tema, assim, na verdade, foi uma surpresa para mim, porque eu não tinha em mente a parte nem do lado penal, nem do processo penal para realizar a minha monografia. Meu primeiro pensamento, na verdade, foi em relação ao direito de família. Eu queria falar um pouco sobre adoção, mais por esse lado. Porém, quando eu escolhi o meu orientador, ele me propôs um desafio. Perguntou se eu teria interesse em fazer uma monografia na área do direito penal e processo penal, voltado para a parte da prisão preventiva. E eu, como gosto de desafios, logo topei. Então, assim, para mim, essa foi uma mudança muito rápida de tema. Eu tinha todo um tema elaborado desde o sexto, sétimo semestre, né? Que a gente sempre tem que ter uma antecipação para saber o que a gente gostaria de falar. E aí, no oitavo semestre, ele me propôs isso. Então, eu tive que mudar todo o meu pensamento, os meus livros, né, as minhas referências bibliográficas. Então, assim, foi muito desafiador. Essa que foi a palavra que definiu esse meu tema, né? Eu não estava esperando por isso. E aí, quando o meu orientador propôs, eu logo de cara aceitei e embarquei nesse desafio, que é falar sobre direito penal, processo penal, que são temas muito amplos, né? E tem muita divergência, né? Tem muitas opiniões diferentes. Então, para mim, foi muito desafiador. Então, assim, foi digamos que um mini susto. Que interessante, Bruno, essa tua experiência. Uhum. Talvez possa, Sim. inclusive, encorajar outros acadêmicos que estão passando por essa mesma circunstância, né? Sim. E falando justamente dos desafios, você já citou esse, né, inaugural, que foi o Sim. tema, né? Que você, na O verdade, tema. foi convidada a pesquisar o tema. Então, Sim. além desse desafio em si, de pesquisar algo que inicialmente tu não tinha em mente, que outros Uhum. desafios você teve, assim, para trilhar essa pesquisa? Eu acho que principalmente entender o tema, porque é assim, eu acredito muito que a partir do momento que você escolhe um tema para defender, você precisa, além de ter uma opinião formada sobre esse tema, precisa também conhecer. Então, a opinião se dá através do conhecimento, né? Então, a gente precisa conhecer o tema que a gente vai defender, o tema que a gente vai colocar lá numa banca, que é uma banca que tem muita importância, são pessoas que já sabem do tema, e querem saber o que você pensa desse tema. Então, assim, é uma coisa muito interessante. Os professores que estão ali já conhecem tudo sobre o direito. Aí eles pensam, vamos ver o que esse aluno tem de especial, de diferente para me mostrar desse tema. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é desafiador, saber o que a gente vai passar para o público que está nos assistindo. Acho que isso, para mim, também foi um dos desafios, principalmente porque eu não tinha em mente a parte do processo penal e direito penal. Então, assim, bate aquele medo de, será que eu vou passar tudo aquilo que o meu orientador está criando uma expectativa em cima de mim? Será que eu vou conseguir estudar a tempo? Será que o tema que eu vou desenvolver vai ser um tema bom? Vai ter um conteúdo relevante? Então, acho que esses dois foram os meus principais desafios dentro do tema, dentro da monografia que eu realizei na faculdade. Entendi. Olha só que interessante, né? Uhum. Você teve que
percorrer um caminho aí que até então não era Sim, tão conhecido, né? exatamente. Bom, mas diante do tema e dos desafios que você naturalmente já disse que aceitou, né, lidar com Uhum. eles, após todo esse processo da elaboração, quais foram, assim, os resultados mais relevantes para ti, tanto do ponto de vista acadêmico, Uhum. pessoal e profissional? Para mim, o primeiro ponto relevante foi a coragem. Professora, eu acho que a coragem foi o pontapé inicial para eu poder realizar a minha monografia, porque eu aceitei logo de cara um tema diferente para mim, por mais que eu já tivesse essa matéria no decorrer da faculdade, não era uma matéria que eu cheguei a me aprofundar. Então, eu acho que o primeiro ponto foi a coragem, e o segundo ponto, um conhecimento a mais. Então, eu acredito que eu estava engessada na parte do direito de família, e aí eu falei, não, se eu estou na faculdade e estou conhecendo mais de 10 matérias, por que eu não posso ter um conhecimento a mais em uma outra matéria que talvez não fosse tão relevante para mim no momento, mas que me agregaria um conhecimento a mais de todo o contexto, né? Então, assim, para mim, o ponto principal foi a coragem. A coragem, ela trouxe subtemas de conhecimento, de aprofundamento, porque a monografia é aprofundamento. Ela não é um trabalho raso. Você precisa ler muito, você precisa pesquisar muito. Então, a coragem e o aprofundamento foram os pontos principais positivos que agregaram dentro do meu processo acadêmico e profissional. Então, assim, eu procurei buscar outras fontes, eu procurei conhecer mais sobre o meu tema. Depois da minha monografia, li mais sobre esse tema, e aí toda vez, um exemplo rapidinho, que passava no jornal alguma notícia, eu já sabia, porque eu me aprofundei durante o período da monografia e comecei a ler a mais. Então, eu até expliquei à minha mãe, a prisão preventiva é isso, mãe, não pode ocorrer isso, porque eu fiz a monografia, eu sei que não pode. Então, assim, eu já comecei, a minha mãe, já veio advogada, já dá aula. Então, assim, eu gosto muito disso. Se eu sei de um assunto, eu gosto muito de falar. Se eu não sei, eu prefiro ficar um pouco retraída para conhecer, porque às vezes também a gente não pode falar bobeira, né? O direito é um assunto muito sério e ele é um assunto que envolve pessoas, envolve vidas. Então, se a gente fala bobeira, pode prejudicar. Então, assim, quando eu não sei, eu prefiro ficar na minha, mas quando eu sei, eu gosto muito de falar, gosto de demonstrar exemplo, eu gosto de mostrar que eu sei, que eu consigo dominar aquele assunto. Então, para mim, esse foi, assim, os principais pontos positivos da minha vida pessoal e profissional. O conhecimento, acho que o conhecimento abre portas. Então, a gente, assim, uma dica também que eu dou para os acadêmicos, para a gente não ficar engessado só em um assunto, só em uma área dentro da faculdade. Claro que existem áreas que vão nos abrir mais os olhos, que são aquelas áreas que a gente vai, nossa, eu amo essa matéria, mas a gente precisa conhecer tudo, porque a gente não sabe o nosso dia a dia. Se vir uma demanda assim diferente, a gente vai abrir mão. Pode até abrir mão, o advogado tem essa faculdade, mas aí você vai perder conhecimento, você vai perder um trabalho que você pode realizar de forma competente, você pode se surpreender. Então, acho que assim, a gente precisa ter coragem, precisa ter conteúdo, conhecimento e ir à frente, prof. Eu acho que é isso que é o fundamental na monografia. Mesmo que você não mude de ideia, mesmo que o seu orientador não venha propor a você um novo tema, seja corajoso e ousado no tema que você escolheu e defenda da melhor maneira possível. Acho que é isso que a gente tem que fazer sempre pensar nisso. Tá certo, Bruno. Olha, muito obrigada por você ter compartilhado, Nada, né? prof. Ter sido Uhum, tão generosa em dizer quais foram esses ganhos que trouxe, né? A uhum, sua vida sim, acadêmica, pessoal. Com sim, certeza, pela forma como você narrou todos os fatos, deu para ver que você uhum, fez com bastante felicidade esse trabalho, né? Você se sim, dedicou mesmo, né? sim, prof. Você até já disse assim sobre algumas dicas, mas fica à vontade Sim. se você quiser explanar um pouquinho mais. Uhum, Aqueles que estão já, talvez, no transcurso aí do curso de direito, ou, enfim, já muito próximo mesmo a começar a sua monografia, só para a gente uhum, enfatizar, né, mais um pouquinho, que dicas, assim, específicas você passaria, compartilharia? uhum. Eu acredito que a primeira dica seja conhecer o seu tema.
você precisa ter afinidade com o tema que você vai defender. Então, acho que isso é primordial. Segundo, que eu coloquei na minha monografia, né, é colocar conteúdo de acordo com o seu pensamento. Não adianta você ser contra um tema e colocar um conteúdo a favor, porque na hora que você for defender, vai gerar conflitos de pensamento. Aí a banca vai olhar, mas aqui está de uma forma e ele está defendendo de outra. Então, você precisa ser coerente com o seu conteúdo. O seu conteúdo tem que estar de acordo com o seu pensamento. Se você é contra, se você é a favor, esse conteúdo tem que estar alinhado, como disse meu orientador. Tudo tem que estar alinhado. O seu conteúdo, a sua formatação, a forma como você está elaborando a sua monografia. E também, o terceiro ponto que também está ligado a isso, é conhecer o tipo de produção científica que a sua instituição de ensino oferece. Um exemplo, na minha cidade de Corumbá, agora que eu estou residindo em Campo Grande, a UFMS tinha artigo científico e monografia. Na minha faculdade, Faculdade Salesiana de Santa Teresa, tinha apenas produção científica voltada para monografia. Então, desde o 6º semestre, eu já procurei modelos de monografia para eu já me inteirar, porque eu não poderia procurar artigos se a minha faculdade não oferece. Então, eu já tenho que focar direto no objetivo. Eu tenho que saber qual o tipo de produção para você já ir conhecendo a produção que você vai utilizar na sua defesa final, né? na sua finalização de curso, de graduação. Então, acho que é conhecer, então, assim, reforçando, conhecer a produção científica que a sua instituição oferece, ter um conteúdo alinhado com o seu pensamento, seja seja contrário ou não, e também conhecer os autores que você vai utilizar e sempre referenciá-los, né? Porque não tem como toda a ideia da nossa monografia surgir da nossa cabeça. Isso daí é um fato. Então, toda ideia que você colocar, sempre colocar quem são as pessoas que tiveram essa ideia. Referenciar, colocar o nome do autor, o ano, a página, e não procurar fazer nada mal feito e nem plágio. Isso, assim, acho que é uma coisa assim muito ruim para o acadêmico, acho que mancha a história dele durante a graduação, seja ela de 4 anos, 5 anos. Então, procurar fazer bem feito, a gente vai perder noite, a gente vai ficar ansioso, a gente vai chorar, a gente vai sorrir, mas é isso aí, assim, tudo que a gente conquista, se vem fácil, não adianta. As coisas têm que ser difíceis para que nós possamos aprender com elas. Então, assim, faça a monografia de forma tranquila. Se tiver dúvida, contate o orientador. Olha, eu estou com uma dúvida em relação a essa referência. Será que é boa utilizar? Porque tem algumas referências também importantes, eu acabei de lembrar. Algumas referências são antigas, porque, como a gente sabe, o direito ele muda a todo tempo. Então, tem alguns livros que eles são desatualizados. Então, se o seu tema é um tema novo, é um tema atual, você precisa estar com referências atuais em relação a esse tema. Um exemplo, eu vou dar para vocês, a pandemia é um tema atual. Então, não tem como pegarmos um livro antigo falando de uma outra situação que não tem nada a ver com a pandemia e colocar na nossa monografia. Aí a banca vai ler e vai falar, mas isso já passou, isso não tem nada a ver. Então, pegue referências atualizadas, referências que sejam de acordo com o tema que vocês vão utilizar na monografia. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E no dia, respirem, se acalmem. Se tiver algum nervosismo, peça alguns minutos para parar, que eu tive um pouco de nervosismo, eu tomei um pouco de água, que era um momento muito importante para mim, né? Assim, eu tive todo o apoio da minha mãe, então, assim, aquele momento para mim parecia assim, nossa, parecia que eu estava nascendo de novo. Eu queria muito dar orgulho para minha mãe, então, assim, eu respirei, falei, ó, aí tomei uma água e continuei. Então, assim, vai ter nervosismo, vai ter, gente, mas, assim, se vocês fizerem tudo com amor e tudo com dedicação é uma palavra fundamental, tem que ser dedicado na faculdade, senão a gente não consegue, tem que ser dedicado nas provas, nas aulas, nos conteúdos. Então, ser participativo, e isso com a monografia, porque a monografia, gente, é a finalização de tudo, então vocês precisam se dedicar muito, muito, muito. Então, essas são as minhas dicas para
Então, eu espero que tenha ajudado, né, os acadêmicos, e qualquer dúvida em relação a isso também estou à disposição. Pode passar meu contato. Eu até ajudei algumas meninas do ano passado, elas criaram um grupo, me colocaram com algumas dicas, igual a senhora fez, né? Fizeram perguntas, e aí eu coloquei lá a minha experiência. Elas gostaram bastante, colocaram agradecimentos no TCC com o meu nome. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né? Porque acho que o maior presente que a gente pode ter é ajudar alguém. Então, e assim, sem esperar nada em troca. Então, eu fiquei muito feliz de elas me chamarem e de confiarem assim em mim, no meu trabalho, né, no meu trabalho de monografia, na minha experiência. Então, eu espero também que eu possa auxiliar com cada um de vocês que está assistindo, tá bom? O canal da Prof. Ela também é uma excelente pessoa, foi minha professora durante anos, e que vocês possam também gravar com ela, tá, gente? Se ela pedir, não recusem, por favor, gravem, que é muito importante, tá bom? Oh, Bruna, muito obrigada, viu? Todas as dicas que você Sim. repassou são dicas muito práticas, né? E Uhum. que certamente vai ajudar vários acadêmicos que vão estar vendo esse Uhum. nosso vídeo. E essas dúvidas, se tiverem e quiserem lhe perguntar, podem Sim. estar escrevendo aqui, né, na sequência Uhum. dos Sim. comentários do vídeo Uhum. também. Ou se quiserem seu contato, eu passo também. Pode passar, Prof. Uhum. E Tá você autorizada, disse Prof. tudo. É fazer com dedicação, com Sim. amor, né? Com bastante Uhum. generosidade, né? Dispor do Sim, Prof. tempo, da energia, pesquisar. Sim. Uhum. Então, a gente gostaria muito de te agradecer pela entrevista, viu, Bruna? Muito Sim, obrigada e que você continue sendo, né, na sua vida profissional, essa acadêmica que eu pude conhecer, que é tão dedicada, viu? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, senhora, prof. Eu agradeço muito pelo convite. Na hora que a senhora me falou, eu falei para o Silvio, eu vou fazer a entrevista no canal da Prof. É a minha primeira entrevista, Prof. Eu nunca tinha feito entrevista nenhuma. Ele falou, vai, você é espontânea. Então, assim, também ter alguém que nos apoia é fundamental, né? Saber que a gente não está sozinho nessa caminhada, seja ela profissional, seja ela acadêmica. Então, isso é muito importante, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado e força, foco e fé na monografia. Essas são as palavras fundamentais. E sucesso para todos vocês. Podem contar comigo, tá bom? Um abraço, beijos. Obrigada, Beijo. prof. Eu que agradeço. Beijo.